Gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que você já sabe, entrevista personalidades do mundo religioso, político, empresarial, social de nossa cidade, sempre com temas de relevância, para bem informar você. Hoje, como acontece em todos os meses, um dos programas, nós temos mais uma vez, com muita satisfação para nós, a presença do Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança, que vem já desde longa data fazendo um trabalho de difusão da doutrina espírita. E para nós é sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Gino, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e olá, família espiritual de Jesus, sejam bem-vindos à nossa conversa fraterna. Bom, antes eu gostaria de lembrar que o nosso programa é uma gentil oferta do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia em nossa cidade, e também do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, sempre lutando de forma empedernida pela sua categoria. Gino, nós estamos fazendo uma sequência, certo. E essa sequência é você quem está ditando. E mais que isso, você ultimamente tem ilustrado, porque você tem trazido fotos mostrando coisas que a gente jamais conseguiria ver. Coisas que existem lá na Terra Santa e que a gente é fruto das suas imagens, das suas fotos e de outras que você consegue amealhar e trazer para nós. E a nossa sequência hoje falava sobre Betesda. No fundo, o que seria isso? É um local onde ocorreu uma cura. Uma cura. Uma cura que Jesus realiza e a partir desse momento o local passa a ser venerado. Houveram vários domínios no mesmo local, depois foi tudo encoberto e, segundo os livros, recentemente, mas não especificaram exatamente esse tempo, nas escavações eles descobriram as ruínas desse local. Eram 2 piscinas, um tanque enorme de água, em que houve uma cura. Então nós vamos ver as imagens de como se encontra hoje, as ruínas encontradas, que passaram por vários domínios. Perfeito. Então encontraram da época de Jesus, e depois as igrejas cristãs e o domínio islâmico, né? Vários domínios andaram construindo e se tem as ruínas naquele lugar até hoje e né? Então agora o lugar começando a ser estudado profundamente. Passa a ser assim, certo, né? É certo, porque estão lá as ruínas. Também dá uma credibilidade para a letra do Evangelho, porque quando foi escrita, copiada e veio por muitos séculos, veio pelo milênio, pessoas alegavam, isso daí escreveram, atribuíram, esse lugar não existe, essa coisa não aconteceu, e o lugar está lá, né? E as escavações mostraram que não só está o lugar, mas possui detalhes que correspondem exatamente como o evangelista João anotou. Entendi. Né? Eles acharam nas ruínas 5 pórticos, e o evangelho dizia que tinha 5 pórticos. Então, está o lugar, existiu, não foi invenção para querer alguém fazer crer em alguma coisa, né? E os detalhes que foram colocados na escritura que veio aos séculos foram constatados com as escavações arqueológicas. Então vamos ver as fotos. Você prefere ver todas elas? Eu prefiro de uma vez? Passar as 12 imagens, falando, comentar alguma coisa. Isso. Aí o que é? O povo vendo a exploração observando, do sítio. Exatamente. O sítio tem 120 metros por 70 metros. Puxa vida, isso ficou encoberto? Ficou tudo encoberto. E uma profundidade média de 8 metros. Porque eram piscinas. Né? Eram pórticos nas 2 piscinas, nos 2 retângulos juntos. Foi encoberto e depois foi construído em cima. E aí um tipo de construção, depois outro domínio, outro tipo, depois aquele recupera, depois outro... Vai trocando de fé. Então aí o que acontece, como nós vimos nos programas de Lázaro, como mudou o nível da coisa com o passar do tempo, porque abriram ruas, fizeram construções em cima, né? Perfeito. Aí também faz parte? Faz parte. São vários pontos de vista diferentes do mesmo sítio.
Isso daí o que é? Era o lugar das duas piscinas com restos das igrejas que foram feitas em cima. Como a gente observa lá uma coluna, algo assim, um tipo de tijolo diferente das pedras, uns vãos. Tá, lá ao fundo são habitações. Aí já a parte moderna de Jerusalém, né? Como está à volta. Aí também são... Aí tem... eu me lembro que nós comentamos que dá para ver dois tipos de... O que foi construído com pedra e o que foi construído com tijolo. Exatamente. Em cima da pedra. E épocas diferentes. Épocas diferentes. Para confirmar o que você falou. Avança, por favor, Tainá. Olha, o que se perde primeiro é o telhado mesmo, né? Em todos os lugares é assim. Ele vai ficando a pedra e o marco. Mesmo porque os telhados estavam só nos pórticos, né? E depois era tudo vão com água. Tá. Avança, por favor. Aí é uma descida para... Vai dar uma piscina, coisas assim? Ou não sei? Essa parte aí era tudo água, né? Depois eles fizeram a igreja em cima. Avança. Tiraram a água. Avança para nós, Ana. Aqui é a mesma coisa, quase igual àquela outra foto, mostrando dois tipos de construção, épocas diferentes. Terminou, Tainá? Não, tem uma importante ainda. Tem uma importante ao final. Aí, ó, uma foto essa é mais panorâmica de toda, mais panorâmica, todo o sítio, praticamente. Que igreja é essa? Venerando a mãe de Maria de Nazaré, Ana. Essa igreja tem uma acústica espetacular. Até hoje? Até hoje, uma acústica. E a Paula Zampi cantava aí dentro. Então, nós observamos as ruínas arqueológicas, aí lembramos a parte do Evangelho, que é a anotação do João, falando da cura que houve, estudamos um pouco, aí entramos na igreja, e aí a Paula Zampi começa a cantar aquelas músicas de Ave Maria, dando aquele eco. O pessoal aí fica profundamente emocionado por causa da acústica que tem essa igreja. É um dos lugares melhores para que a pessoa vá, cante e emocione o público. É uma técnica que antigamente eles já possuíam. Avança, por favor. Mais detalhes. E se pode andar, né? Eu estou vendo que as pessoas, se quiser, andam. Não, a gente... Na verdade, existem limites que você pode ir, né? Eles deixam um certo caminho que você pode fazer. Você não pode andar tudo que você quer por todo lado, não. Tá. Mas tem um caminho, dá para ver até algo lá no canto esquerdo, uma passarela com guarda-corpo. Eu vi. Existem alguns pontos de observação que você pode adentrar. Mesmo porque eles ainda ficam estudando esses lugares. Estão trabalhando. Né, porque pode aparecer algum objeto, algum detalhe a mais. Então essa que é a foto, que seria uma reconstrução, né? Então seria Vamos ficar mais tempo aí, Tainá. Aí você tem uma piscina aqui e outra piscina no outro quadrilátero ali, é isso? Exatamente, que seriam as duas piscinas que formam, no total, o tanque de Betesda ou Bezata. Daqui a pouco nós vamos falar do problema da tradução. Tá. Então isso daí é uma maquete que reconstitui Jerusalém. E tem alguns lugares que tem isso. Tem um museu, tem um hotel. Então eles fotografaram a reconstituição. Essa é uma foto de uma reconstituição. Mas para entendermos na época como era. Então nós observamos que são dois retângulos, né? E que então, da maneira que eles estão, teria assim, de um lado do retângulo duas paredes, do outro lado duas paredes, aqui uma parede para cá, uma divisória no meio e outra parede para lá. Então esses telhados, eles são chamados pórticos, que embaixo deles está cheio de coluna. Dá para voltar a imagem? Dá para voltar um pouquinho a imagem? Voltar aquela imagem, né? Então, os pórticos estão cheios de colunas, dá para ver as colunas. Dá para ver as colunas, né? Daqui. Então, na verdade, nós temos 5, porque essa primeira parede que observamos, ela é fechada, não tem espaço embaixo, não tem as colunas com espaço. E aquela divisória do meio também. Então, o que nós temos? As colunas com área que você entra, vai na coluna e depois chega na água. São 1, 2, 3, 4, 5. Onde você vê coluna, do outro lado é a entrada, a escada, entra, fica lá embaixo e depois desce na água. Interessante. Entendeu? Assim é que era. Então são 5 pórticos. João vai anotar que são 5 pórticos.
que são essas entradas laterais, daqui e da esquerda e direita, da parte mais baixa, vamos dizer assim, depois a parte mais alta, outra vez, esquerda, direita, de lá. E aí, embaixo desses pórticos, ficavam os doentes, pessoas que tinham defeito na perna, no braço, na pele, no rosto, cegas, todo mundo que tinha doença, que tinha enfermidade, na esperança de encontrar a cura, porque de tempos em tempos a água apresentava um movimento e borbulhava, e aquele que primeiro entrasse ficava curado. Puxa vida. Agora nós já podemos tirar a imagem e fazer a nossa conversa Tá bom, aqui e então começar a vamos lá. estudar os detalhes. Obrigado, Tainá. Vamos passar para cá. Isso. Então vamos lá. Por que você falou sobre essa diferença de nome? Primeiro o Testa nome, aí. né? Porque conforme o livro que observamos o Evangelho, está Betesda, outro está Bezatá, né, conforme é o livro. E aí a questão é buscar o esclarecimento espiritual dentro da codificação espírita, do que Allan Kardec fez na sua pesquisa, pesquisando mais de 1000 médiuns diferentes, comparando tudo aquilo, e o desenvolvimento da codificação, que é a produção mediúnica do Chico Xavier. Então, o que nós observamos? Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 3, ele coloca notícias históricas, em que ele vai explicar um pouquinho do que são samaritanos, Sim. publicanos, fariseus, exatamente. Que é para melhor compreender o que vai acontecer no Evangelho. Porque aquilo está numa certa época, é a situação da sociedade judaica com costumes de uma certa época. Então não adianta você pegar agora e sair lendo o Evangelho e fazer uma interpretação do jeito que se vive hoje, imaginando que as leis hoje não tem pena de morte aqui no Brasil, mas na época tinha. E tem países que têm pena de morte, mas os motivos dos países que têm pena de morte hoje é diferente do que da época. Da época. Né? Então você tem que voltar na época para imaginar como é que eram os usos e costumes, o que era importante, o que não era, como existia a mistura daquelas pessoas. Então tem esse aspecto. Agora, por outro lado, nós vamos encontrar no livro O Consolador. O Consolador é um livro da produção mediúnica de Chico Xavier, feito pelo Espírito Emmanuel. Eu vi que são uma série sucessiva de perguntas. Exato. Não são perguntas que estão no livro dos Espíritos. Não. São outras questões. São outras. Porque as pessoas que estudavam o que estava acontecendo com a produção mediúnica de Chico Xavier e os centros espíritas que se relacionavam com este local, o grupo de estudo que Pedro Leopoldo, Chico Xavier fazia os trabalhos, né? Então eles tinham dúvidas e faziam perguntas para Emmanuel. E perguntas nos campos da ciência, da filosofia e da religião. Então nós vamos ver muitas questões da parte científica. Por exemplo, tem uma aqui que eu gosto de ver, que é a seguinte, ó. A respeito do sinal de nascença. A questão 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração dos fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Eles estão querendo saber se o corpo espiritual da mãe, o perispírito, o corpo espiritual da mãe e o corpo espiritual de quem vai nascer, que está em trabalho de gestação, se existe uma interferência entre o contato de um com o outro. E Emmanuel explica que essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença. Essa é uma questão científica. Então, essas pessoas que observavam a produção mediúnica de Chico Xavier fizeram centenas e centenas de perguntas para o Espírito Emmanuel. E Emmanuel estudava as respostas e, depois de um tempo, o próprio Espírito Emmanuel selecionou, ordenou as perguntas e colocou nessa ordem que aqui está. Né? Então nós temos um livro que fala sobre as dúvidas, sobre aquilo que as pessoas queriam saber e que não estavam vindo na psicografia. E uma dessas perguntas tem a ver exatamente com essa questão
Assim, eu pego um evangelho para estudar, que eu tenho mais de meia dúzia de tradução na minha casa. Bíblia católica, Bíblia de tal seita protestante, Bíblia de Jerusalém, do tradutor Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento. Ele tem um livro maravilhoso, uma tradução do Novo Testamento. Ele é espírita, mas ele faz a tradução pesquisando a questão do idioma grego, a circunstância local, e coloca os sinônimos das palavras, as possibilidades de outras palavras estarem com o mesmo sentido. Então, sem fazer a interpretação espírita nessa tradução. Então, é muito útil, porque ela é útil para espíritas, mas também é útil para católicos, evangélicos, que ela não tem a questão da interpretação religiosa. Ele interpreta esses Não, fatos. ele não faz a interpretação na tradução. Ele faz, uma tradução muito bem trabalhada, observando, procurando explicar a questão da sociedade dos judeus da época, a questão dos usos e costumes, e palavras sinônimas, aquelas que estão colocadas no texto, mas não faz a interpretação. Entendi. Né? Então deixa cada um, faz a interpretação. Agora ele é espírita, faz palestras espíritas, faz a interpretação espírita nas suas palestras, mas a tradução no Novo Testamento, o livro editado, inclusive, que é pela Federação Espírita Brasileira, junto com o Conselho Espírita Internacional. Né? Então não tem esse desejo de fazer uma interpretação espírita, mas de fazer uma tradução moderna, atual, mais uma. Entendi. Né? Então eu observo elas, em algumas delas eu vou encontrar o nome Betesda e outra vou encontrar Besata. Até para a gente continuar o programa, nós vamos ter que escolher um dos dois. Por quê? Senão vamos ficar falando uma hora Betesda, outra hora Besata. A gente vai falar. Eu pensei que tivesse algum caminho diferente. Não, a gente escolhe um dos dois, porque é mais consagrado, Betesda? Eu gosto mais de Betesda. Então vamos ficar, você Tá. é o entrevistado. Tudo bem, vamos ficar falando, senão uma hora eu vou falar Betesda, outra hora Besatá, o pessoal falando... Não, um lugar só, Na verdade é duas palavras para o mesmo local, né? Mas a questão 321, e isso é muito interessante para todos nós que muitas vezes ficamos discutindo, porque olha numa Bíblia está escrito com uma palavra, olha noutra está escrito com outra, quem que está certo, quem que está errado, é o seguinte: qual a edição dos evangelhos melhor traduz a fonte original? Vejam que pergunta complicada, né? Complicada mesmo. Porque coloca Emmanuel, de todas essas traduções que você vê, qual que é a melhor? Né? E Emmanuel responde o seguinte: a grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Quer dizer, ele se mantém de uma forma neutra, ele não pende para nenhuma delas. Mas ele continua e diz assim: em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna indispensável separar da letra o espírito. Então o problema não é ficar a palavra assim ou a palavra assado, e a briga pela circunstância literal da palavra. O problema é tirar da letra o espírito, ou seja, a inteligência. É ver como as coisas funcionam, aquilo que é lógico, aquilo que mostra a justiça absoluta de Deus, a bondade, a misericórdia, o trabalho contínuo, o amor infinito. E, como ele diz aqui, o que são os evangelhos? O que representam as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João? Os evangelhos são o roteiro das almas, ou seja, é o processo evolutivo dos espíritos. E é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois, constituindo a cátedra de Jesus, Jesus é o mestre, logo ele fala de cátedra. O discípulo que deles se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob os símbolos da letra, ou seja, as letras possuem uma expressão de símbolo espiritual. A palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu mestre imortal. Deixa eu fazer o seguinte, Tainá, você consegue fazer um comercialzinho rápido para mim, por favor?
Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta. Precisamos fazer uma consulta, precisava fazer uma consulta sobre isso, pedir um comercial a mais. Lembro a vocês todos que nosso programa é uma gentileza do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade e do bar e restaurante Monte Carlo. Vamos continuando. Certo, então vamos adotar o nome Betesda. E o significado dessa palavra em hebraico significa Casa da Misericórdia. Então todo esse espaço aí que está sendo o tanque de Betesda, as piscinas, para os judeus, quando eles ouviam aquela palavra, significava a Casa da Misericórdia. Perfeito. Os judeus que tinham a crença no Deus único. Então, é interessante observar esse lugar, porque os judeus diziam que havia um anjo do Senhor, que de certo tempo, um tempo indefinido, não havia uma regularidade nesse tempo, a água se agitava, borbulhava, e o primeiro que entrasse na água após o movimento era curado. Aí tem duas reflexões a fazer. Uma é a questão da água, porque nós já estudamos aqui em outros programas a circunstância favorável da água para os espíritos utilizarem a água no tratamento espiritual. Sim. Né? Então já vimos no próprio Evangelho de Jesus, Jesus falando que quem desse um copo de água em nome dele, né? E vimos o Espírito Emmanuel comentando a respeito da água, a água que acompanha o nosso corpo, e não só no espiritismo cristão, que temos a água magnetizada, que são feitas orações, mas em outras interpretações também observamos o uso da água para tratamento espiritual. Tá. Outro aspecto interessante é que estamos em Jerusalém, mas não eram só os judeus que acreditavam na condição da água que curava. Porque encontraram nas ruínas, nas escavações lá próximo, um templo para o deus Esculápio, templo pagão. Então haviam pagãos, pessoas que acreditavam em vários deuses, que acreditavam que esse deus curava por aquela água. Então isso mostra que há uma possibilidade muito alta de que esse fato realmente acontecia. Sim. Porque está anotado no Evangelho, há uma participação de Jesus, os judeus acreditavam que era um anjo do Senhor, e os pagãos também viam as curas, era incontestável, mas não conheciam o Deus único de Israel. E atribuíam a um Deus, um outro Deus, um Deus minúsculo. Havia o templo, e naquele lugar depois destruíram, construíram a igreja, mas existem as ruínas daquele templo e a igreja construída em cima. Né? Bom, o que acontece? Jesus chega ao local e encontra um homem que está há 38 anos. 38 anos, doente, querendo ser curado, mas nunca tem a oportunidade de chegar primeiro. Na água. Quando ela agita, borbulha, ninguém joga ele na água. Nunca. Então vejam a indiferença das pessoas. Né? Em relação a um doente da época. E Jesus fala assim para ele, você quer ser curado? E ele diz, mas eu não tenho quem me jogue na água. Né? Certo. Como é que eu vou ser curado se precisa esperar, e a água agita, borbulha, o primeiro que entra lá, e eu não tenho quem me jogue, todo mundo chega primeiro. Né? Então Jesus disse assim para ele, levante, pegue seu catre, seu leito, seria um leito simples, e ande. Um agente pobre, doente, imagina naquela época, em que eles atribuíam as doenças a castigo divino. A pessoa sofria porque Deus estava castigando. Então, uma pessoa doente, era como assim os moradores de rua hoje, ou como vamos na praia, uma esteira, algo muito simples. Ele levanta, ele pega o catre, o leito, conforme a tradução, né, e faz o que Jesus diz, fica andando, carregando aquilo. E aí existe um símbolo espiritual, que quando você está
com uma doença, com um problema, e você é restituído na saúde, você tem que andar. Jesus manda você ficar em movimento. Então, se você está com a morte espiritual, e aí Jesus te recupera, te traz de um vício, você domina o vício. Você vive uma guerra interior, você passa a ganhar a paz. Você tem a ignorância de um fato, depois você encontra a certeza. Né? Então você não pode ficar parado. Você tem que entrar em movimento, em trabalho, em atividade útil. Bom. Isso é interessante dizer, atividade útil. Atividade útil. útil. Uma atividade mental. Um caso de um professor. Isso. Tem que fazer o bem com aquilo que você foi reconstituído. Tá. Né? Então você não fazia, você se encontrava doente, aí Jesus te traz a cura, ele te dá uma certeza, um esclarecimento, recupera a saúde, te faz um empréstimo na misericórdia divina. Aí você não pode ficar parado, agora eu estou satisfeito e fico aqui. Ele te manda andar. Ele te manda andar, quer dizer, ele te põe em movimento para você fazer trabalho, ser útil com aquilo. Bom, o problema é o seguinte, é que esse judeu anda, e era um dia de sábado, e ele está carregando o leito. Então, os fariseus, os rigorosos observadores da lei, os 613 mandamentos, 365 mandamentos na forma de proibir as coisas, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Os 248 na forma positiva. Tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer outro. Então, esse homem que foi curado, que não conhecia Jesus, porque segundo a anotação do Evangelho de João, é a primeira cura que Jesus realiza em Jerusalém. No Evangelho de João, Jesus faz o seu primeiro sinal em Caná, na Galileia, transformando a água em vinho. Depois faz a primeira cura, outra vez em Caná. Mas faz uma cura à distância para o filho do oficial do exército, do soldado. Né? E essa primeira cura que ele faz em Jerusalém. Então ele é desconhecido, um homem desconhecido. E aí essa pessoa que foi curada e que estava carregando o leito foi abordada pelos fariseus, pelos rigorosos observadores da lei. Ele falou, como é que você carrega o leito? É proibido pela lei carregar o peso. Carregar o leito. Qualquer tipo de peso. Não podia ficar carregando coisas. Né? Você não pode fazer isso. Até hoje é assim? Até hoje há um problema muito sério com o dia de sábado. Eu mesmo tive uma experiência interessante, porque eu passei várias semanas lá, inclusive a Páscoa, né? Era a Páscoa para eles, era a Páscoa para nós também. E o que acontecia no dia de sábado? Eu estava hospedado lá em Jerusalém, no hotel grande, tinham 3 elevadores. Então tinham 2 elevadores para os judeus que observam os mandamentos, e 1 elevador para quem estivesse no hotel e não observa os mandamentos, no meu caso. Meu caso. Eles não podiam fazer esforço. Aí eles não podiam apertar o botão. Embora, na época que isso é feito na lei de Moisés, né, o que tinha que ver o botão do elevador com isso? Mas você veja o que é a questão da interpretação da lei e a coisa andando de séculos e milênios. Então estamos hoje, no dia atual, eu estava lá no ano de 2011, no mês de abril, na Páscoa, né? O que acontece? O elevador é assim, bom, então como eu não observava, tinha um elevador para quem não observa o mandamento. Eu apertava o botão, o elevador vinha no andar, estava no 8º, ele ia até lá. Aí eu apertava o térreo, ele descia direto até o térreo. Só que os outros 2 elevadores não era assim. Como o judeu não pode apertar o botão, o elevador fica programado, parando de andar em andar, mesmo sem ninguém chamar, o tempo inteiro. Ele para, abre as portas e toca um pequeno alarme. Dá um tempo, a pessoa entra ou a pessoa sai. E aí não mexe nada lá dentro. Então a pessoa vai para o 8º andar, entra no térreo. Aí ele para no primeiro, para no segundo, para no terceiro, para no 4º. Haja paciência. Isso é tudo, tempos atuais. 2011 eu estava lá e vivi essa experiência lá. Até teve um momento que eu, só para sentir, né, eu entrei no elevador deles e fiquei lá, sozinho, né? Parando de andar. 8º, 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, para, fecha. Só para fazer a prova? Para ficar como se fosse um judeu observador dos mandamentos. Tá. Né? Por isso que o hotel tinha uma preferência muito grande pelo primeiro andar ou segundo andar, porque aí o pessoal, para não ficar esperando o elevador, ia de escada.
E as portas tudo abertas, Mais fácil. porque também não podia empurrar lá o negócio, né? Então a circulação toda aberta. Máquina de café expresso, desligada. Não podia ligar a máquina e apertar o botão. Turismo era uma maravilha, porque você andava nas ruas, andava Jerusalém inteira no sábado. Não tinha quase carro, porque para estar andando com os carros, tinham que ser as pessoas que não observavam. Eles ficam em casa, na leitura, na reflexão, na oração, observando que não pode levar peso, não pode fazer trabalho. Então a lei não permitia trabalhar o homem, o escravo, o empregado e o animal. No sábado. No sábado, que começa na sexta-feira, quando cai a tarde, começa a noite. E vai até o sábado, quando cai a tarde, começa a noite. Né? Esse que é o sábado. Então o homem foi abordado e disse assim, que era uma coisa assim gravíssima. Imagina você estar andando aí, o guarda para, você está sem portando uma arma sem manchada de sangue, sem licença. Era algo muito grave, né? A pessoa foi abordada e falou, mas como é que você anda carregando leite? Ele falou, olha, acontece que aquele que me curou, porque ele não sabia quem era, mandou eu andar carregando meu leito. Eu fiquei 38 anos com essa enfermidade. Com essa enfermidade. Agora eu fui curado hoje. Ele mandou só eu andar. Não paguei nada, não fiz nada, né? Nem pedi. Ele só perguntou, você quer ser curado? Eu falei, por que eu não era curado? Não foi jogado na água. Foi simplesmente, levanta, pegue seu leito e ande. Quando ele fala isso, aí os judeus, esses fariseus, falaram assim, nossa, ficaram mais horrorizados ainda. Porque já não viam uma infração à lei, já viam duas. Uma infração foi ter mandado esse homem andar. Aí uma outra infração. Como é que ele curou de sábado? Porque era proibido curar de sábado. Porque cura é trabalho. E não pode curar de sábado. Mas ele mudou isso. Há uma passagem bíblica que fala que... Não, isso são os mandamentos dos judeus. Eu sei, mas há uma passagem bíblica onde ele trabalha de sábado. Muitas curas de Jesus foram feitas de sábado. E aí o que acontece, eles falaram para o homem assim, mas, então, aonde está esse homem? Ele não reconheceu. Ele falou, eu não sei porque ele me curou, ele mandou andar, eu saí andando, tinha tanta gente, era feriado da Páscoa, estava em uma população gigantesca, todo homem judeu era obrigado a comemorar a Páscoa, ir para o templo, fazer a sua oferta para observar os mandamentos. Aí o que acontece? Vai passando o tempo, né? Esse homem que foi curado reconheceu Jesus. Jesus diz assim para ele, olha, você foi curado, mas não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Aí vem também um ensinamento muito interessante, porque mostra que a enfermidade dele era consequência de erros não corrigidos. Não peques mais. Porque existe cura que Jesus diz, não, ele não pecou. Ele escolheu aquela enfermidade como um gênero de prova. Mas já seria um estudo de uma outra oportunidade. Um cego de nascença. Nesse caso, não. Ele pecava e Jesus diz, não peques mais. E Jesus mostra o problema da agravante. Porque se você pecar, vai te ocorrer coisa pior. Né? A mesma coisa, você repete de ano uma vez. Agora, repete duas, é mais grave. Repete três, é mais grave. Não aumenta na proporção aritmética, tem que entrar na geométrica. E antigamente, caso você não saiba, você tinha limites de reprovação. Né? Quando eu estudei em escola do Estado, você tinha um limite. Se você ficasse 2 anos no mesmo ano, você era convidado a sair. Hoje em dia parece que está programado tudo para passar, né? Para passar, mas essa é outra história também. Vamos lá. Bom, aí... O homem reconheceu Jesus e falou para os fariseus, apontou, falou, olha, aquele que me curou e que me mandou eu carregar o leito, né, ele se justificando e ele ficando então quites com os judeus, os rigorosos observadores da lei, os fariseus, os saduceus, foi ele. Identificou Jesus, né, porque ele viu a segunda vez, encontrou Jesus e então ele apontou para os fariseus
quem havia curado. Então, esses judeus foram cobrar de Jesus a questão, né? Como é que ele cometeu duas inobservâncias, duas faltas graves à lei de Moisés e aos mandamentos. Mandar alguém carregar o leito e realizar uma cura de sábado. Coisa, você me disse que isso daí existe até hoje. Existe até hoje. E aí o que acontece? Jesus diz assim, que Deus estava trabalhando até aquele dia. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E com esta argumentação que Jesus realiza, ele faz uma terceira, e até mais grave. Né? Porque como ele se mostra íntimo de Deus, e aí para os judeus, isso daí era proibido, seria considerado uma blasfêmia. E blasfêmia é pena de morte. Porque para se mostrar íntimo de Deus, tinha que haver uma unanimidade na aceitação. Né? Então eles aceitavam Moisés. Moisés podia dizer que era íntimo de Deus. Era uma unanimidade entre os judeus reconhecer a intimidade de Deus e Moisés, do pai Abrão, do pai do povo hebreu Abrão. Mas Jesus era conhecido há pouco tempo e havia muita discussão, como a cura de sábado, como mandar carregar o objeto de sábado. Então, existiam aqueles que tinham dúvidas, aqueles que acreditavam em Jesus e aqueles que, desde a sua primeira cura em Jerusalém, já queriam matá-lo, que era o caso deles. Né? Muitos, inclusive. Muitos, que era não vamos dizer, uma minoria muito forte. Era uma minoria em relação ao povo judeu. Isso. Mas muito forte, porque era a maioria do Sinédrio. Né? Então eles eram influentes na opinião pública e eram poderosos, porque eles mantinham os relacionamentos com o Império Romano, né? Eles representavam tudo na época, porque a religião, as leis sociais, as leis civis, tudo era tudo no Sinédrio. Não existiam as divisões dos poderes. Então eram a maioria do Sinédrio, mas eram poucas pessoas em relação a todo o povo, mas que tinham uma força muito grande. Então Jesus pega e se mostra íntimo de Deus, né, dizendo que ele está investido no poder de Deus, que Deus trabalha e que ele trabalha também. E os judeus dizem que isso é uma blasfêmia, e blasfêmia era pena de morte na época. Hoje, aqui nós não temos a pena de morte, né? Mas naquela época, se mostrar íntimo de Deus, tomar o lugar de Deus, estaria sendo sujeito a morrer. Inclusive, este é o que eles conseguem usar de argumento para condenar Jesus no Sinédrio. Quando o sumo sacerdote, o Caifás, fala, você é o filho de Deus? Pergunta para Jesus, e Jesus disse, eu sou. Eles estavam buscando encontrar testemunhas para ter um motivo de condenar Jesus à morte, mas não encontravam testemunhas. Então o sumo sacerdote caminha por esse lado, fala, mas você é o Filho de Deus? E Jesus diz, eu sou. Então ele rasga as roupas, que é um sinal de mostrar que foi ofendido, né? Diz, isso é blasfêmia, isso na nossa lei é pena de morte. Só que isso não servia para Pilatos confirmar a sentença, porque Pilatos não estava aí com a pena de morte. Mas aí já seria um outro estudo com as também. crenças palestinas, né? Mas interessante isso tudo. E esse Betesda que você está falando, ele já era sagrado antes da vinda de Jesus. Já era sagrado, já era um lugar venerado, frequentado, e já ocorriam curas. E eram curas acreditadas, né, pelos judeus e pelos pagãos. Agora, é interessante observar que essa cura está anotada no Evangelho de João. João, ele tem uma maneira de observar, de escrever o Evangelho um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas, né, que é o sinótico. Parece que os três contam do mesmo ponto de vista. A mesma ótica. A mesma ótica. Eles observam Jesus como o pastor de Israel. Tá. E João mostra Jesus, né, como assim o Cristo, o mensageiro de Deus, o Messias, é um ponto de vista mais espiritual. Então João mostra 3 sinais de Jesus. O primeiro sinal, ele anota a transformação da água em vinho, que nem seria o da missão programada. Jesus disse para Maria de Nazaré, ainda não chegou a hora, mas atende. Nos mostrando que eles aceitam intercessão.
Nós podemos estar assim num programa, num gênero de prova, mas aquilo não é inflexível. A misericórdia divina, e Betesda quer dizer misericórdia, a casa da misericórdia, aceita a intercessão e alivia a sua prova. É a mesma coisa que você está devedor, não consegue andar nenhum jeito na sua vida e você recebe um novo empréstimo. Entendi. E aí você começa a financiar um pouco mais, tem a oportunidade De resgatar de fazer um trabalho, gerar um crédito e aliviar a dívida. O segundo sinal é aquela cura à distância, que Jesus volta a Caná, que seria o lugar da missão dele começar, ele volta a Caná, e aí um soldado sai de Cafarnaum, deixa seu filho doente em Cafarnaum, vai até Caná e pede para Jesus ir curar o seu filho. E Jesus faz a cura à distância. Jesus diz, não, pode ir, que ele está curado. E o soldado volta, né? E nesse caminho ele encontra as pessoas que estão indo em encontro dele. Ah, seu filho foi curado. E aí ele pensa, foi a mesma hora que Jesus falou que meu filho foi curado. Foi a segunda. Então essa cura em Betesda, que nós estamos vendo hoje, é o terceiro sinal na anotação do Evangelho de João. E Jesus faz 3 inobservâncias, 3 afrontas aos mandamentos. Manda carregar o leito, cura de sábado e se mostra íntimo do Pai. É 3 contra 3. Isso que você falou do Pai, podia repetir, por favor? Ele é o quê do Pai? Ele se mostra... íntimo de Deus. Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Né? Porque o trabalho de Deus é contínuo. Né? Porque ele o tempo inteiro diz que o que ele fala vem do Pai, né? Que ele está cumprindo a vontade do Pai, que só ele conhece Deus. Entendi. Né? Então ele mostra o tempo inteiro uma intimidade, uma afinidade com o poder de Deus. E os judeus não aceitavam isso nele. Eles aceitavam em certos homens, como houve com Moisés, como o pai Abraão. Agora, também interessante, como nós vimos no começo, não sei se ainda tem tempo no programa de hoje. Não, ainda tem tempo, não sei hoje, não me deram sinal nenhum. Não. Mas eu acho que nós temos mais uns 10 minutos aí, com certeza. Então, nós vimos no começo a questão de Allan Kardec falar dos usos e costumes da época, dos judeus na época, como é que funcionava a sociedade, os valores que tinham, os usos e costumes, né? E Emmanuel falando da tradução. Nós observamos, na anotação dos evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, uma outra questão que ocorre no dia de sábado. Jesus estava andando com seus discípulos e passa por plantações de trigo. E nós sabemos que Jesus não era dono de plantação nenhuma, e nenhum dos seus discípulos. Eram gente simples, humilde, pobre. Jesus não tinha uma pedra para pôr a cabeça. E eles, alguns eram pescadores, não tinham propriedades, não tinham plantações. Mas Jesus está passando por plantações. Logo, ele está passando por propriedade alheia. É o que está na lei. Ele está passando por plantações. E aí os seus discípulos estão com uma fome muito grande. Que naquela época não tinha, como hoje, as lojas de conveniência. Né? Então você para num posto, você tem lanchonete, você tem uma estrutura. Então, conforme fosse a caminhada, a peregrinação, você ficava muito longe, não tinha água, não tinha comida. Então eles estão com muita fome, eles entram por essas plantações e começam a pegar o trigo e comer do jeito que está, debulhar e comer aquilo lá. Imagina como era a fome deles. Né? Mas era um dia de sábado. E aí, está anotado aqui, nos evangelhos, que os fariseus observam isso e vão reclamar com Jesus. Vão falar, você não observa seus discípulos? Hoje é sábado, e a lei proíbe colher no dia de sábado. Aí nós ficamos observando o seguinte, interessante que Jesus está em propriedade alheia, com seus discípulos, pegando coisa que não pertence a ele. Imagina no dia de hoje, alguém está andando assim, vê uma casa lá, ah, que fruta legal, pula o muro, vai lá, pega a fruta. Tá. Olha que camisa legal, velha. Quer dizer, você entra em propriedade alheia e pega as coisas e não foi chamada a atenção. E isso daí, os fariseus não falaram nada, mas era dia de sábado e não podia colher.
Agora, o que acontecia? A lei, na época, o Deuteronômios, capítulo 23, versículo 26, permitia você entrar em propriedade alheia e pegar para você coisas para o seu consumo. Então, esse costume de você estar andando na estrada, encontrar uma plantação alheia, e você entrar lá e pegar o trigo e comer, você não podia levar foice, não podia levar um saco, pegar tudo e depois ir vender. Mas se você tivesse com fome, entrasse e pegasse o consumo próprio, se não fosse no dia de sábado, a lei autorizava. Mas você não podia colher em dia de sábado. Então, quando nós estamos lendo, temos que ver como é que era na época. Então, a questão de colher coisas para consumo próprio em propriedade alheia está dentro do mandamento. Tem fome, não vai morrer de fome? Pega. E não morre de fome nesse momento. No entanto, você não pode fazer isso no sábado. Então, por isso que sexta-feira é aquele dia da preparação, que inclusive eu vi esse problema também lá, né? Que tanto eu fiquei de sábado como de sexta. Chegava sexta-feira, toda sexta-feira, na parte da tarde era um transtorno enorme, porque eles tinham que deixar tudo do sábado feito na sexta. Então era como se fosse toda comida inclusive? Comida inclusive? Eu não sei como funcionava dentro das casas deles. Né? Agora, eu via no hotel, primeiro, caía muito os buffets. Ficava muito menos opção. Segundo, eram outros empregados. Eu acho que eram pessoas que não observiam. E eu ficava empucado com aquilo. Aí eu falei, é melhor não pensar muito para não ligar para eu comer. Verdade. Senão eu vou ficar pensando, será que isso foi feito ontem, está aqui desde hoje? Verdade. Deixa eu comer quieto, passar o sábado. Domingo tudo volta ao normal. Normal. O sábado à noite já, porque para ele já entrou o domingo. O problema é, para nós, o sexta-noite. Porque o sábado deles começa sexta-feira às 6 da tarde, vem a noite do sábado, lá é que começa. Entendi. Então, as nossas reuniões, eu até brinco na Casa Esperança, né, que nós abrimos segunda, terça e sexta. Das 8 horas da noite até as 9, a palestra, depois o passe, a fluidoterapia. Então, o meu trabalho de palestra é segunda e sexta. E terça-feira tem palestrantes convidados. E quando chega sexta-feira à noite, para os judeus já é o Shabá, já é o sábado. Né? Então eu brinco lá, nós estamos aqui no sábado, no Shabá, estudando a lei, estudando a Torá e estudando o Novo Testamento, com a interpretação espírita. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E quem não obedecesse isso era passivo de morte por apedrejamento ou não? O descanso? Me lembro nesse detalhe. Não, é que eu também não fico lendo os 613 mandamentos e querendo decorar o que pode e o que não pode. E nem fico estudando o Antigo Testamento simplesmente para estudar ele por si, não. Qual que é o meu critério, né? Eu procuro ver, primeiro, tudo que Jesus ensina aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí quando aquilo tem uma referência no Antigo Testamento, aí eu vou lá, porque só aí aquilo me interessa. Inclusive, isso é uma questão muito interessante que você colocou. Porque Jesus mostrava, de uma maneira brilhante, o domínio sobre a letra. E deixava todo mundo espantado. Porque ele não foi na escola. E eles tinham uma escola em Jerusalém, em cima do templo, né, que as pessoas faziam com 15 anos, os homens faziam. Então eram os doutores da lei, os escribas, que conheciam nos mínimos detalhes. E ninguém conseguia discutir a lei com Jesus. Ele sempre sabia, conhecia tudo e o pessoal ficava atônito. Além disso, Jesus falava com autoridade. Não é como uma pessoa que conhece uma letra e argumenta, mas ela mesma não é capaz de viver. Né? Até está vindo ideia aí, que eu não tenho que falar, não. Nós estamos em semana de eleição, estamos assistindo esses debates, mas vamos continuar com o que estamos estudando aqui. Né? Então foram falar assim com Jesus. Porque a lei, em certos pontos, você tinha que optar, ou você cumpre esse mandamento, ou cumpre aquele. Por exemplo, você não pode trabalhar de sábado, não pode fazer cura, mas você tem que fazer a circuncisão no 8º dia. E se caísse de sábado? Matou. Faz ou não faz? Se você observa esse mandamento, você não observa aquele. Você tem uma lei de Moisés, não matar. E depois você tem a outra lei, que você mata a pedrada.
mulher adúltera flagrada em adultério. Né? Tinha a data Então certa. você pode matar com pedrada, mas não tem a lei não matar? Tem. Que está no Decálogo, que é muito famosa nos 10 Mandamentos. 10 Mandamentos. Então você cumpria um, descumpria outro. Existia aquela contradição e existia muita discussão do que era mais importante, do que era menos. Então Jesus diz assim para eles, ele seleciona 2 dos 613, ele seleciona 2. Um que está em Deuteronômio e o outro que está no livro do Levítico. Um deles é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amar a Deus, um. O outro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Né? Então ele seleciona 2 dos 613. E esses 2 são compatíveis, um não contraria o outro. Sim. Porque para você amar a Deus, você tem que amar o filho. Sim. Imagina eu chego para você, Sérgio, você é um grande meu amigo, aí eu vou lá e mato o teu filho. Não tem muito sentido. Né? E se eu fizer um bem para o teu filho, você considera que eu fiz um bem para você. Eu chego lá para o seu filho, olha, meu amigo, eu vou te dar um emprego muito melhor, te dou um carro de presente. Né? Então você diz, você foi um amigo legal, você foi lá e agraciou meu filho. Né? Então esses 2 mandamentos, se você ama o teu próximo, você está agradando a Deus. Né? Os 2, entre eles, são compatíveis. Então Jesus diz assim, que toda a lei e os profetas dependiam desses 2. Então quando você pegava qualquer outro mandamento, você tinha que ver, não entre eles, mas só em relação a esses 2. Para ter que obedecer ou não. Ele substitui todo o pacote. Então não adianta ficar estudando e discutindo se eu tenho que lavar a mão até os punhos ou não, se eu tenho que pôr coisa para lembrar, aquelas práticas exteriores, se eu não posso pisar no túmulo, se tem que estar caiado de branco, se não pode tocar o cadáver, se o corpo está lá eu não posso dar um beijo. Não! O sangue, a mulher fica impura. Né? Então toda essa circunstância foi substituída pela compatibilidade desses 2 mandamentos. Então eu estudo sim, mas quando aquilo tem alguma interferência, alguma ilustração, explica e agrega algo no Evangelho. Porque o Evangelho sim, ele é que é a palavra de Deus trazida por Jesus. Então se aquilo não agrega nada nisso, vira a página porque é a ilustração histórica. Jesus não usou para explicar algo no ensinamento? Respeito, mas eu não vou deixar o meu tempo que eu estou procurando entender a vida no mundo espiritual, simplesmente é uma ilustração de algo que ocorreu no passado. Gino, agora sim o nosso programa está chegando ao seu final. Hoje eu tive uma baixa de glicemia aqui, eu não consegui te acompanhar, deixei muita coisa passar e gostaria de ter perguntado, mas eu não consegui. Mas a gente vai continuar nesta senda. Para o próximo programa, o que você projetou? Só para a gente antecipar para os nossos telespectadores. Eu vou trazer uma ilustração de um médium pintor da época de Kardec, que saiu na Revista Espírita, para ilustrar aquilo que nós falamos no último programa, que foi uma pergunta da sua filha. Sim. Um espírito que teve várias vidas, como é que ele aparece, como é que ele se mostra. E vamos pensar em algo a respeito do cenáculo, o local em que ocorreu a última ceia. Ocorreram muitas coisas naquela sala, no cenáculo. Então nós vamos trazer alguma coisa da última ceia de Jesus. A ceia que Jesus fez foi no cenáculo? Foi no cenáculo, no Monte Sião. É um lugar conhecido, é o andar superior da casa. Nós temos alguma imagem a respeito do local como se encontra hoje. Se conhece o local, mas ele está desfigurado em relação à época, porque houveram domínios diversos, e cada um construiu do seu jeito, né, em cima daquele local. Mas a última ceia é um lugar que ocorreram tantas coisas, então nós vamos ver alguma coisinha, depois vamos para outro assunto, mais para frente voltamos outra vez para o cenáculo. Tá legal, porque é uma coisa que fascina todo mundo, principalmente naquilo que ele manda fazer, que é a comunhão, né? É um negócio que perdurou, fazer isso por mim por toda a eternidade, meu pão, meu sangue, aquela coisa toda. Então, Cagino, eu agradeço você, desculpa, hoje eu fiquei meio baruel, esse negócio de glicemia, queda de glicemia,
Tem uma amiga que trabalha numa outra, ela trabalha na Federação da Intrafederativa em São Paulo, e ela não pode andar sem açúcar de jeito nenhum. Inclusive, quando ela está no carro, ela tem um perigo, às vezes, de... E um dia aconteceu um negócio com ela, ela falou, sumiu 1h e pouco da minha vida. Eu estava no metrô, eu estava sentado num banco que encostava assim no canto do vagão, e eu fui perdendo, eu acabei dormindo ali, e o metrô foi e voltou, eu acordei 1 hora depois. É um negócio meio complicado. Eu não tenho isso tudo, não. É que às vezes acontece isso. Né? Eu já sei até por que aconteceu, eu vou ligar para casa. Eu tinha que ter tomado insulina hoje e não tomei. Então eu vou dizer uma coisa para você. Desculpe eu não fazer mais perguntas, isso? tá? Não, e deixo com você as palavras finais para você se despedir dos nossos telespectadores. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Muito obrigado, e a você que ficou aí conosco, também o nosso muito obrigado por ter ficado conosco até essa hora. Eu lembro vocês todos que o programa é uma gentil oferta do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia na nossa cidade, e do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, sempre defendendo a sua categoria de forma empedernida e fazendo valer os seus direitos. Eu também gostaria bastante de dizer a vocês que nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, embora ele seja repetido ao longo da programação pelos canais 8 e 22, além de ir pelo canal da TV Guarujá, que é o canal 11 da NET aqui na nossa cidade, de quartas e sextas, às 2 da tarde e domingo às 20 horas. A você que ficou ali conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência. Vamos continuar juntos. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Não se esqueça, fique no 8, porque aqui a gente sabe o que diz. Até logo.